Zuleide, uma costureira humilde, aceita morar com o filho rico em uma mansão na Barra da Tijuca. Lá, é recebida com elegância, mas logo percebe que não é bem-vinda. Humilhações discretas e um plano cruel tentam apagar sua história e dignidade. Mas na noite da grande festa, a verdade vem à tona e muda tudo diante de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O cheiro de café fresco invadia a pequena cozinha do apartamento no bairro do Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Dona Zuleide finalizava o preparo do café da manhã enquanto olhava pela janela para o morro distante. As mãos calejadas de 68 anos carregavam marcas de uma vida inteira de trabalho. Como costureira de mão cheia, havia levantado aquela casa e criado seu único filho, Bernardo, agora um empresário de sucesso no ramo da construção civil. A brisa suave da manhã trazia o aroma das flores do pequeno vaso de gerânios que mantinha no parapeito da janela. Eram flores resistentes, como ela, sobreviventes em meio ao concreto da cidade grande. Zuleide passava os dedos pelos botões recém-abertos, em um gesto quase maternal. Era assim que cuidava de tudo ao seu redor, com delicadeza, apesar das mãos ásperas pelo trabalho. Zuleide ainda se lembrava vividamente do dia em que chegou àquele apartamento, há mais de 4 décadas. Ela e Antenor, seu falecido marido, haviam economizado por anos para dar a entrada no imóvel. Ele trabalhava como mestre de obras e ela já começava a se destacar com seu talento para a costura. Sonhavam com um lar próprio, onde pudessem criar o filho que estava a caminho. Aqui será nosso cantinho de paz, Zuleide, dissera Antenor. Naquela ocasião, abraçando-a pela cintura enquanto contemplavam as paredes ainda sem pintura. Mal sabiam eles que 3 anos depois, uma doença fulminante levaria embora o sonho da família completa, deixando-a sozinha com um menino de apenas 4 anos para criar. A mesa de fórmica azul ocupava o centro da sala modesta, onde os retalhos, guardados cuidadosamente em caixas de sapato, dividiam espaço com as fotografias do filho. Em uma delas, Bernardo vestia beca de formatura. Noutra, posava sorridente ao lado de Débora, sua esposa, uma mulher de cabelos impecavelmente lisos e unhas sempre bem feitas. Na foto mais recente, os netos Lucas e Isabela, de 10 e 8 anos, respectivamente, exibiam sorrisos com aparelho em frente à piscina da mansão em Barra da Tijuca. Um pequeno altar improvisado numa prateleira guardava outras lembranças preciosas. A foto do casamento com Antenor, amarelada pelo tempo, uma vela sempre acesa em memória dele, o santinho de Nossa Senhora Aparecida, padroeira a quem recorria, nos momentos difíceis, e um pequeno sapatinho de crochê que havia feito para Bernardo quando bebê. Eram os tesouros que contavam sua história, fragmentos materiais de uma vida construída com sacrifício e determinação. No quarto único, a máquina de costura Singer, companheira fiel de tantas noites em claro, ocupava lugar de destaque, próximo à janela, onde a luz natural facilitava o trabalho minucioso. Foi ali que costurou incontáveis uniformes escolares, vestidos de festa, ternos de formatura e até mesmo o vestido de noiva de uma vizinha, trabalho que lhe rendeu outros pedidos e ajudou a pagar as mensalidades da Faculdade de Engenharia de Bernardo. Sobre a máquina, descansava o pequeno rádio que lhe fazia companhia durante as longas horas de trabalho, sintonizado sempre na mesma estação de música popular brasileira. O telefone tocou, interrompendo o silêncio que era sua companhia constante desde que ficara viúva 15 anos atrás. Alô? Mãe, está tudo certo para amanhã? O motorista vai passar às 9h para pegar a senhora e suas coisas. A voz de Bernardo transbordava entusiasmo. Havia meses insistindo para que a mãe se mudasse para a mansão. Não faz sentido a senhora morar sozinha nesse apartamento pequeno quando temos tanto espaço aqui, repetia. Após muita resistência, Zuleide finalmente aceitou, motivada pelo desejo de estar mais próxima dos netos. Tudo certo, meu filho. Já separei minhas coisas. Não é muita coisa mesmo. Ótimo.
A Débora preparou um quarto lindo para a senhora. Vai adorar, mãe. É o começo de uma nova vida. A senhora merece descansar depois de tanto sacrifício. Após desligar o telefone, Zuleide olhou para as poucas malas já arrumadas. Levaria apenas o essencial: algumas roupas, os retratos da família, a máquina de costura antiga e a caixa com linha e agulhas. É minha vida toda, pensou, acariciando o tecido do vestido que usaria no dia seguinte. Um vestido simples, feito por suas próprias mãos, mas que considerava elegante o suficiente para a chegada na nova casa. A decisão de deixar aquele apartamento não fora fácil. Era o lugar onde criara seu filho, onde enfrentara noites de preocupação quando o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, onde comemorara cada conquista de Bernardo, o primeiro lugar no vestibular, o estágio na construtora que depois o contrataria, a promoção a gerente quando tinha apenas 26 anos. Nas paredes, as marcas de lápis que registravam o crescimento de Bernardo ainda eram visíveis como testemunhas silenciosas de um tempo que não voltaria. Os vizinhos, com quem compartilhara tantas histórias, Dona Marta do apartamento, ao lado, que sempre lhe trazia quitutes nas festas de fim de ano, seu Joaquim do térreo, que consertava pequenos problemas elétricos sem nunca cobrar nada, a jovem Luísa do terceiro andar, que vinha quase diariamente tomar um café e desabafar sobre a vida. Zuleide caminhou lentamente pelos cômodos, como numa despedida silenciosa. Parou diante da janela da sala, de onde podia ver a escola onde Bernardo estudara, o campo de futebol improvisado onde ele jogara tantas vezes, a igreja onde ela acendia velas nos aniversários de partida de Antenor. Será que estou fazendo a coisa certa? Murmurou para si mesma, enquanto guardava num envelope os recibos de contas e os documentos do apartamento. Bernardo havia insistido que ela não se preocupasse com nada disso, que ele cuidaria de tudo a partir de agora. Mas Zuleide, acostumada a gerenciar sua vida sozinha por tantos anos, sentia uma pontada de insegurança ao abrir mão desse controle. Na manhã seguinte, o motorista, um homem de uniforme impecável chamado Carlos, chegou pontualmente. Tratou-a com respeito formal enquanto colocava suas malas no porta-malas do carro luxuoso. Dona Zuleide, quer dar uma última olhada no apartamento? Perguntou Carlos, notando a hesitação dela ao fechar a porta. Não, obrigada, respondeu com firmeza, embora seu coração apertasse ao virar a chave na fechadura. Às vezes precisamos seguir em frente, não é mesmo? Durante o trajeto, Zuleide observava pela janela as paisagens contrastantes do Rio de Janeiro. Deixavam o bairro de classe média baixa e atravessavam a cidade em direção à Barra da Tijuca, onde arranha-céus modernos e condomínios de luxo desenhavam uma realidade completamente diferente daquela a que estava acostumada. Passaram pelo centro, onde Zuleide reconheceu a loja de tecidos onde comprava seus materiais há décadas. O dono, um senhor libanês chamado Ibrahim, sempre reservava para ela os melhores retalhos a preços especiais. Para minha melhor cliente, que faz mágica com agulha e linha, dizia ele. Tantas histórias, tantos rostos que ficavam para trás. Primeira vez na casa do patrão, Dona Zuleide? Perguntou Carlos, tentando puxar conversa. Para visitar já fui algumas vezes, mas para morar é a primeira, respondeu, apertando a bolsa no colo. Uma sensação estranha crescia em seu peito, mistura de ansiedade e receio. É uma bela casa, comentou Carlos. O Dr. Bernardo é muito respeitado por todos os funcionários. A Dona Débora, bem, ela mantém tudo funcionando como um relógio. Zuleide captou a hesitação na voz do motorista ao mencionar a nora, mas preferiu não comentar. Bernardo parecia tão feliz ao lado de Débora, e ela jamais interferiria na felicidade do filho. À medida que se aproximavam da Barra da Tijuca, as casas tornavam-se maiores, os muros mais altos, as ruas mais largas e arborizadas. O contraste com o bairro de onde vinha era tão marcante que Zuleide sentia como se estivesse entrando em outro mundo, um mundo onde ela era apenas uma visitante temporária. Já ao chegarem, Zuleide contemplou a mansão imponente. 3 andares de arquitetura moderna, muros altos e um portão eletrônico que se abria lentamente, revelando um jardim impecavelmente cuidado. A fonte no centro do jardim
parecia dançar ao ritmo da água cristalina. Bernardo esperava na porta, vestido com traje social mesmo sendo sábado. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, abraçou a mãe com força. Bem-vinda ao seu novo lar, mãe. Aqui a senhora vai ter tudo o que sempre mereceu. Ao adentrarem a casa, o chão de mármore refletia a luz natural que entrava pelas janelas amplas. Móveis que pareciam nunca ter sido usados preenchiam os ambientes, e obras de arte decoravam as paredes brancas. Um lugar onde cada objeto parecia ter seu lugar exato, meticulosamente pensado. Débora apareceu no topo da escada. Vestia calça de alfaiataria clara e blusa de seda. Os saltos ecoavam no piso enquanto descia graciosamente os degraus. Seu sorriso, embora perfeitamente desenhado, não chegava aos olhos. Que bom que chegou, Dona Zuleide. Débora aproximou-se, abraçando-a brevemente. Espero que se sinta em casa. Bernardo não falava de outra coisa há semanas. Os netos desceram correndo, abraçando a avó com a espontaneidade que só crianças possuem. Vovó, vem ver meu quarto. Tem videogame novo, exclamou Lucas. Primeiro vamos mostrar o quarto da vovó, interrompeu Débora, com voz firme, mas educada. Subiram para o segundo andar. O quarto destinado a Zuleide era amplo, com uma cama king size, cortinas pesadas de tecido fino e uma vista para o jardim dos fundos. É lindo, murmurou Zuleide, sentindo-se pequena naquele espaço tão grande. Mandei decorar especialmente para você, mãe. Tem tudo o que a senhora precisa. Zuleide notou que o quarto, apesar de luxuoso, ficava na extremidade oposta ao dos outros familiares. O almoço será servido em 1 hora, informou Débora. Vou deixá-la à vontade para se acomodar. Quando todos saíram, Zuleide sentou-se na beirada da cama imensa. Tirou os sapatos gastos e sentiu o tapete macio sob os pés. Caminhou até a janela e observou o jardim onde um homem de meia idade cuidava das plantas com dedicação. Começou a desfazer as malas, organizando suas poucas roupas no closet imenso, que mais parecia uma loja de departamento vazia. Ao colocar sua pequena máquina de costura sobre a penteadeira, hesitou. Talvez aquele objeto simples destoasse da decoração sofisticada, mas era parte de sua identidade, de sua história. Durante o almoço, servido por uma empregada uniformizada chamada Rita, Bernardo falava entusiasmado sobre os negócios, enquanto Débora comentava sobre a próxima viagem que fariam a Nova York. Infelizmente, tenho que viajar semana que vem, mãe, explicou Bernardo. Alguns investidores interessados nos nossos empreendimentos em Curitiba. Não se preocupe, filho. Já estou acostumada a ficar sozinha. A senhora não vai ficar sozinha. Bernardo sorriu. Tem a Débora, as crianças, os funcionários. Vai se sentir em casa rapidinho. Zuleide notou o olhar rápido que Débora lançou ao marido. Foi apenas 1 segundo, mas suficiente para perceber um desconforto. Após o almoço, Bernardo levou a mãe para conhecer toda a propriedade. A piscina, a academia particular, o escritório onde trabalhava quando estava em casa. A cada novo ambiente, Zuleide sentia-se mais deslocada, como se visitasse um museu onde não podia tocar em nada. E aqui é a cozinha principal, explicou Bernardo, mostrando o espaço imenso com equipamentos profissionais. A Regina é nossa chefe. Vem todos os dias preparar as refeições. Uma mulher de uniforme branco sorriu gentilmente. Muito prazer, Dona Zuleide. O Sr. Bernardo fala muito da senhora. Zuleide retribuiu o sorriso. Foi o primeiro que pareceu genuíno desde que chegara. Se a senhora quiser preparar algo especial, fique à vontade, acrescentou Regina. Ao voltarem para a sala, encontraram Débora ao telefone, discutindo os detalhes de uma festa beneficente que organizaria nas próximas semanas. Será o evento do ano, comentou ela ao desligar. Todo o alto escalão das empresas parceiras estará aqui, além de alguns políticos importantes. Minha esposa tem talento para relações públicas, explicou Bernardo à mãe. Metade dos contratos que fechamos começam nas festas que ela organiza. Zuleide apenas sorriu, notando como o filho olhava com admiração para a esposa. À noite, em seu novo quarto, Zuleide tentava acostumar-se com o colchão macio demais para suas costas habituadas à firmeza. Pela janela, via as luzes da cidade ao longe
e sentiu uma pontada de saudade de seu antigo apartamento, onde o barulho dos vizinhos e o cheiro do pão da padaria da esquina faziam parte de sua rotina. É só questão de tempo até me acostumar, pensou, tentando afastar a sensação crescente de que talvez não pertencesse àquele mundo de luxo e aparências. Bernardo quer o melhor para mim. Estou finalmente colhendo os frutos de tanto sacrifício. Adormeceu, imaginando como seria sua nova vida naquele lar que prometia ser um paraíso depois de tantos anos de luta. Mal sabia ela que por trás dos sorrisos educados e das paredes impecáveis de mármore crescia a sombra de um ressentimento que transformaria seu sonho em pesadelo. Os primeiros dias na mansão transcorreram sem grandes sobressaltos para Zuleide. As manhãs começavam com o café servido no terraço. As tardes passavam lentamente entre conversas com os netos e pequenos passeios pelo jardim. Bernardo, sempre ocupado com reuniões e telefonemas, conseguia ao menos jantar com a família na maioria dos dias. Foi na primeira semana, após Bernardo anunciar sua viagem de negócios para Curitiba, que Zuleide notou a primeira mudança no comportamento de Débora. Querido, você realmente precisa ir pessoalmente? Achei que mandaria o Maurício desta vez, questionou Débora, servindo-se de vinho durante o jantar. São investidores importantes, amor. Querem conversar diretamente comigo, respondeu Bernardo, consultando mensagens no celular. Serão apenas 3 dias. E a festa beneficente? Preciso de você aqui para os preparativos. Você sempre organiza tudo perfeitamente. Confio no seu bom gosto. Débora sorriu, mas seus olhos revelavam descontentamento. Olhou brevemente para Zuleide, que tentava ajudar Isabela a cortar um pedaço de carne. Deixe que a Regina ajude, dona Zuleide, disse Débora com voz controlada. Não queremos que se canse. Não é incômodo nenhum. Gosto de ajudar minha neta. Mas a comida pode esfriar enquanto a senhora ajuda, insistiu Débora. Fez um gesto discreto, e Rita aproximou-se para assumir a tarefa. Zuleide recuou, sentindo-se estranhamente repreendida. Percebeu que era a primeira vez que Débora falava diretamente com ela, desde que se sentaram à mesa. Na manhã da partida de Bernardo, Zuleide acordou mais cedo que o habitual. Desceu até a cozinha, onde Regina preparava o café da manhã. Bom dia, dona Zuleide. Acordou cedo hoje. Queria preparar um café especial para meu filho antes da viagem. Ele sempre gostou do meu pão de queijo. Regina sorriu, indicando os ingredientes. Fique à vontade. A cozinha é toda sua. Com prazer, Zuleide preparou a massa como fazia há décadas. O aroma familiar preencheu a cozinha moderna, trazendo um pouco de sua identidade para aquele espaço impessoal. Bernardo desceu pouco depois, já vestido para a viagem, e sorriu ao sentir o cheiro. Pão de queijo da mãe. Isso sim é começar o dia com o pé direito. Abraçou Zuleide com carinho e sentou-se para degustar o café preparado por ela. Débora apareceu minutos depois, já maquiada e vestida impecavelmente apesar do horário. Não sabia que teríamos cardápio especial hoje, comentou, observando os pães de queijo na cesta. Serviu-se de uma xícara de café ignorando a comida. Dona Zuleide acordou cedo para preparar, explicou Regina. Que dedicação, respondeu Débora com um sorriso formal. Mas precisamos cuidar para não alterar muito a rotina dos funcionários, não é mesmo? Bernardo, alheio à atenção crescente, elogiava a comida. Mãe, a senhora não perdeu o jeito. Isso me lembra minha infância. Após a partida de Bernardo, Zuleide percebeu uma mudança sutil na atmosfera da casa. Durante o almoço, Débora informou que jantaria fora com amigas. Rita deixará algo preparado para a senhora na geladeira. As crianças vão comer mais cedo porque têm lição de casa. Posso ajudar com a lição, ofereceu Zuleide, animada com a possibilidade de ser útil. Não será necessário. A professora particular vem às 7. Se a senhora quiser assistir televisão, pode usar a da sala de estar dos funcionários. Estarei recebendo algumas pessoas para discutir a decoração da festa e precisaremos da sala principal. Aquela noite, Zuleide comeu sozinha na imensa cozinha, enquanto ouvia vozes e risadas distantes vindas da sala principal. Depois recolheu-se ao quarto mais cedo do que o habitual. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou um bilhete de Débora na mesa. Dona Zuleide, tive que sair cedo para resolver assuntos da festa. Os funcionários têm suas tarefas designadas. Por favor, não interfira na rotina deles.
Caso precise de algo, comunique-se com Rita. Zuleide sentiu o peso daquelas palavras. Não interfira. Como se fosse uma estranha, uma visita indesejada. Durante o dia, percebeu olhares de pena de alguns funcionários. Rita era especialmente gentil, trazendo-lhe chá sem que pedisse e conversando brevemente quando possível. "A senhora costura, não é?" perguntou Rita, notando a caixa de linhas que Zuleide mantinha ao lado da poltrona. "Desde menina. Foi com isso que sustentei meu filho depois que meu marido partiu." "Minha mãe também é costureira", sorriu Rita. "Talvez a senhora pudesse me ensinar alguns pontos no seu tempo livre?" Aquela pequena demonstração de interesse aqueceu o coração de Zuleide. "Claro que sim, será um prazer." À tarde, enquanto tentava encontrar os netos para um lanche, Zuleide foi interceptada por Helena, a babá das crianças. "Desculpe, dona Zuleide, mas dona Débora deixou instruções para que as crianças estudem até às 5. Depois tem aula de inglês. Não posso nem vê-los um pouquinho?" Helena pareceu constrangida. "A senhora pode vê-los no jantar." Ordens da dona Débora. Frustrada, Zuleide decidiu caminhar pelo jardim. Foi quando conheceu Antônio, o jardineiro de meia-idade que cuidava das plantas com dedicação artesanal. "A senhora é a mãe do Dr. Bernardo, não é? Ele fala muito da senhora." "Sou sim. Chega a ser engraçado ouvir meu filho ser chamado de doutor. Para mim, ele ainda é aquele menino que corria descalço." Antônio sorriu. "As melhores pessoas nunca esquecem de onde vieram. O Dr. Bernardo sempre me trata com respeito." Diferente de... Lhe interrompeu a frase, percebendo que talvez tivesse falado demais. "Diferentes de outras pessoas." Completou Zuleide, compreendendo o não dito. "Estas são orquídeas raras." Mudou de assunto Antônio, mostrando flores delicadas. "Preciso de mão leve para cuidar delas como a de uma costureira." "Como sabe que sou costureira?" O Dr. Bernardo comentou. "Disse que as roupas mais bonitas que teve na vida foram feitas pela senhora." Aquela lembrança fez os olhos de Zuleide marejarem. Seu filho ainda se lembrava, ainda se orgulhava de sua origem humilde. No jantar, Débora retornou acompanhada de sua irmã, Cristina, uma mulher alguns anos mais nova, mas com o mesmo ar calculista. "Então essa é a famosa sogra", exclamou Cristina, examinando Zuleide com curiosidade mal disfarçada. "Débora me falou tanto sobre a senhora." "Espero que coisas boas", respondeu Zuleide, tentando manter o bom humor. "Oh, claro. Como poderia ser diferente?" Cristina trocou um olhar cúmplice com a irmã. "Deve ser maravilhoso, finalmente, descansar depois de tantos anos de luta, não é? Ter tudo feito, tudo servido." Durante o jantar, as irmãs conversavam como se Zuleide não estivesse presente, discutindo pessoas que ela não conhecia e eventos aos quais nunca seria convidada. Os netos, cansados após um dia de atividades, mal conversaram. "As crianças precisam dormir cedo hoje", anunciou Débora antes mesmo da sobremesa. "Amanhã tem avaliação na escola. Posso ao menos dar boa noite a eles no quarto?" perguntou Zuleide. "Melhor não, dona Zuleide. Quando se empolgam com a senhora, demoram mais para dormir", respondeu Débora com firmeza. Helena tem uma rotina específica para colocá-los na cama. Depois que as crianças saíram, Cristina começou a falar sobre a festa beneficente. "Todos os contatos importantes estarão lá, Deb. É sua chance de mostrar o que a família Mendonça representa na alta sociedade carioca. Estou planejando cada detalhe. O buffet será internacional, a decoração exclusiva, e consegui aquela banda que se apresentou no casamento dos Vasconcelos. E a sogra? Vai apresentá-la para o círculo social?" perguntou Cristina com falsa inocência. Débora hesitou por um segundo. "Claro, todos querem conhecer a mãe do Bernardo." Mais tarde, sozinha em seu quarto, Zuleide escreveu em um pequeno caderno que havia trazido: "Segundo dia sem Bernardo. Sinto que algo não está certo. Débora age como se eu fosse invisível quando estamos a sós, mas na frente dos outros, principalmente dos funcionários, faz questão de parecer atenciosa. As crianças parecem tão ocupadas que mal as vejo. Tento não dar importância, afinal, estou apenas me adaptando a uma nova rotina." Na manhã seguinte, Zuleide desceu um pouco mais tarde e não encontrou ninguém na cozinha. Regina informou que Débora havia saído cedo com as crianças para um compromisso e só retornaria à tarde. Sentindo-se entediada e inútil,
Zuleide pediu a Rita que lhe mostrasse onde guardavam os produtos de limpeza. Para quê, dona Zuleide? Eu quero limpar meu quarto. Sempre gostei de fazer isso eu mesma. Rita pareceu hesitante. Dona Débora não gosta que alteremos a rotina de limpeza. Mariela é responsável pelos quartos. Mas é o meu quarto, não quero dar trabalho a ninguém. Relutante, Rita mostrou onde ficavam os produtos. Zuleide passou a manhã arrumando meticulosamente seu espaço, sentindo ao menos um pequeno controle sobre algo naquela casa imensa. Quando terminou, decidiu preparar um bolo de fubá, outra receita que Bernardo adorava na infância. Talvez pudesse agradar os netos também. Estava terminando a massa quando Débora retornou acompanhada novamente por Cristina. O que está acontecendo aqui? Perguntou Débora, visivelmente contrariada, ao ver farinha e ingredientes espalhados pelo balcão impecável. Estou fazendo um bolo para o lanche da tarde, explicou Zuleide. Regina é a responsável pela cozinha, dona Zuleide. Já conversamos sobre não interferir na rotina dos funcionários. Não estou interferindo, apenas... Além disso, interrompeu Débora, as crianças seguem uma dieta especial. Nada de açúcar refinado, farinha branca ou laticínios em excesso. Zuleide sentiu o rosto queimar de vergonha. Cristina observava a cena com um sorrisinho no canto dos lábios. Desculpe, não sabia. Não se preocupe. Débora suavizou o tom, notando que Rita observava discretamente a conversa. É natural que a senhora queira ajudar, mas temos um sistema aqui. Para o bem de todos, precisamos respeitá-lo. Naquela tarde, enquanto se recolhia ao quarto, sentindo-se cada vez mais deslocada, Zuleide encontrou sobre sua cama uma das orquídeas que Antônio cuidava no jardim, colocada delicadamente em um pequeno vaso. Não havia bilhete, mas ela sabia quem havia deixado aquele presente silencioso. Era um lembrete de que, mesmo em terreno hostil, sempre haveria alguém capaz de enxergar além das aparências. Em seu caderno escreveu: 3º dia sem Bernardo. Hoje entendi que não sou bem-vinda na cozinha, nem posso decidir como limpar meu próprio quarto. Sinto falta da minha liberdade, do meu cantinho simples onde eu era rainha. Mas reclamações não resolverão nada. Amanhã será um novo dia. O que Zuleide não imaginava é que, por trás das cortinas de seda e dos sorrisos educados, a verdadeira natureza daquele desprezo apenas começava a se revelar. A sombra do orgulho crescia silenciosamente, pronta para engolir sua dignidade quando menos esperasse. A volta de Bernardo trouxe um alívio temporário para Zuleide. A casa parecia ganhar vida novamente com sua presença, e Débora mantinha seu comportamento impecável quando o marido estava por perto. Durante o jantar de boas-vindas, até mesmo permitiu que Zuleide servisse o bolo de fubá que havia preparado pela manhã, apresentando-o como uma receita especial que sua sogra insistiu em fazer. Está divino, mãe, te elogiou Bernardo, servindo-se de mais uma fatia. É o mesmo sabor da minha infância. A vovó faz o melhor bolo do mundo, exclamou Lucas com a boca suja de farelos. Débora sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Pena que as crianças não podem comer muito açúcar à noite. Eles ficam agitados na hora de dormir. Uma exceção não faz mal, amor, respondeu Bernardo despreocupado. Afinal, não é todo dia que volto de viagem. O breve momento de harmonia foi interrompido quando Bernardo anunciou que precisaria viajar novamente na semana seguinte, desta vez por 7 dias. 7 dias? Questionou Débora, visivelmente incomodada. E a festa beneficente? Voltarei um dia antes, prometo. E você sempre organiza tudo perfeitamente. Zuleide notou a tensão crescente no rosto da nora. Uma veia pulsava discretamente em sua têmpora, apesar do sorriso congelado. Naquela noite, Zuleide ouviu vozes alteradas vindas do quarto do casal. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom acusatório de Débora era evidente. Pela manhã, Bernardo parecia cansado durante o café, enquanto Débora mantinha um silêncio carregado de ressentimento. Mãe, disse Bernardo antes de sair para o escritório, queria conversar com a senhora sobre uma coisa. Sentaram-se no terraço, aproveitando a brisa da manhã e a vista para o mar distante. A Débora me contou que a senhora anda interferindo na rotina da casa, começou ele escolhendo cuidadosamente as palavras. Zuleide sentiu um aperto no peito. Filho, eu só estava tentando ajudar. Fiz um bolo, quis limpar meu quarto. Eu sei, mãe.
E entendo que a senhora tem seu jeito de fazer as coisas, mas aqui temos funcionários para isso. A Débora administra a casa com muito cuidado, e uma mudança na rotina acaba afetando todo mundo. Então não posso nem fazer um café ou um bolo para meus netos? Questionou Zuleide, sentindo os olhos marejarem. Bernardo segurou suas mãos calejadas com carinho. Claro que pode, mãe. Só combine antes com a Regina, ou faça quando estiver com as crianças, como uma atividade especial. Zuleide assentiu, engolindo o nó na garganta. E outra coisa, continuou Bernardo. A Débora mencionou que a senhora tentou ajudar Lucas com a lição de matemática. Ele estava com dificuldade. E eu sempre te ajudei quando era pequeno. Sim, e sou eternamente grato por isso. Mas agora Lucas tem professores particulares, métodos específicos. A senhora estudou até que série mesmo? 4ª série, respondeu Zuleide, sentindo o peso daquela pergunta. Então entende o que quero dizer? Os métodos mudaram muito. É melhor deixar a educação formal deles com os profissionais. Zuleide abaixou a cabeça, sentindo-se desqualificada e inútil. Bernardo, percebendo sua tristeza, apressou-se em acrescentar. Mãe, a senhora é importantíssima para eles. Pode contar histórias, ensinar valores, tradições. Isso ninguém faz melhor que a senhora. Após a partida de Bernardo para o trabalho, Zuleide permaneceu no terraço por algum tempo, contemplando a imensidão do oceano e sentindo-se cada vez menor naquele mundo que não a acolhia verdadeiramente. Estava tão absorta em pensamentos que não notou a aproximação de Débora. Bernardo conversou com a senhora. Zuleide virou-se, enxugando discretamente uma lágrima teimosa. Sim, ele explicou tudo. Ótimo, então espero que agora entenda seu lugar nesta casa, disse Débora sem rodeios. Sua voz, antes adocicada na presença do marido, agora carregava um tom cortante. Meu lugar, repetiu Zuleide, surpresa com a mudança de atitude. Sim, seu lugar. A senhora está aqui porque Bernardo insistiu, por pura caridade filial. Mas esta é a minha casa, são os meus filhos, e é a minha reputação que está em jogo a cada evento que realizo. Zuleide sentiu como se tivesse recebido um tapa. Débora, eu só quero ajudar. Ajudar? Com todo respeito, dona Zuleide, o que uma costureira semi-analfabeta do subúrbio poderia acrescentar ao meu lar? As palavras caíram como pedras sobre Zuleide, que se encolheu na cadeira. Vou ser direta, continuou Débora, aproximando-se. Enquanto Bernardo estiver em casa, trate de sorrir e fingir que está tudo bem. Na frente dos funcionários, mantenha as aparências. Mas não se engane achando que tem algum poder aqui. Antes que Zuleide pudesse responder, Cristina chegou ao terraço, interrompendo a conversa. Estou atrapalhando? Tea perguntou com falsa inocência. De forma alguma, respondeu Débora, voltando instantaneamente ao tom educado. Estava apenas explicando alguns detalhes da casa para dona Zuleide. Os dias seguintes foram marcados por pequenas humilhações que, somadas, formavam um peso insustentável. Zuleide descobriu que seus remédios para a pressão haviam desaparecido do criado mudo. Quando mencionou o fato, Débora sugeriu que talvez estivesse ficando um pouco confusa e que seria melhor Rita controlar seus medicamentos. Durante um almoço com amigos de Débora, Zuleide foi apresentada como a mãe de Bernardo que acolhemos por caridade. Os convidados olhavam-na com curiosidade, como se fosse uma peça exótica em exibição. Ela nunca tinha visto uma casa assim antes, comentou Cristina, que se tornara presença constante na mansão. No primeiro dia, ficou tão encantada com o lustre que quase tropeçou no tapete persa. As risadas educadas que se seguiram cortaram Zuleide como lâminas. Em outra ocasião, Zuleide descobriu que suas roupas haviam sido retiradas do closet e substituídas por peças novas e caras, mas totalmente fora de seu estilo e conforto. Suas roupas antigas foram doadas sem sua permissão. Não podia deixá-la. Usando aqueles trapos, justificou Débora quando confrontada. O que os vizinhos pensariam? Além disso, foi um presente. A senhora deveria agradecer em vez de reclamar. A máquina de costura, que Zuleide tanto prezava, foi acidentalmente danificada durante uma limpeza. Quando Zuleide expressou sua tristeza, Débora ofereceu-se para comprar uma nova, ultramoderna. Para quê? A senhora não precisa mais costurar.
Deixe isso para as costureiras profissionais. Era como se cada objeto, cada memória, cada vestígio de sua identidade estivesse sendo sistematicamente eliminado. As crianças que, inicialmente, demonstravam entusiasmo com a presença da avó, agora mal tinham tempo para ela. A agenda repleta de atividades extracurriculares e compromissos sociais os mantinha longe de casa na maior parte do tempo. Quando finalmente conseguia algum momento com os netos, Zuleide notava olhares vigilantes de Helena, a babá, que parecia ter instruções específicas para monitorar essas interações. Uma tarde, Zuleide encontrou Isabela chorando escondida no jardim. — O que foi, meu amor? Perguntou, sentando-se ao lado da neta no banco de pedra. — Mamãe disse que não posso usar o vestido que a senhora fez para mim na festa. Zuleide ficou surpresa. Havia conseguido costurar um vestido simples para a neta, usando retalhos que Antônio lhe trouxera secretamente. — Por que não? Ela disse que é feio e parece roupa de pobre, soluçou a menina. Mas eu achei lindo, vovó. Zuleide abraçou a neta, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Às vezes, meu bem, as pessoas confundem valor com preço. Seu vestido foi feito com amor, e isso não tem preço. Helena apareceu logo em seguida, chamando Isabela para a aula de piano. Lançou um olhar de advertência para Zuleide, como se a tivesse flagrado cometendo um crime. O único consolo de Zuleide eram os momentos no jardim com Antônio e as conversas rápidas com Rita, quando ninguém estava por perto. Foram eles que a alertaram sobre os comentários que Débora e Cristina espalhavam entre os vizinhos. Dizem que a senhora tem problemas mentais e que o doutor Bernardo a trouxe para casa porque ninguém mais cuidaria da senhora, contou Rita em voz baixa, enquanto ajudava Zuleide a organizar suas novas roupas. E tem mais, acrescentou Antônio em outra ocasião. A dona Débora anda dizendo aos amigos que a casa onde a senhora morava era um cortiço imundo e que o doutor Bernardo a salvou de uma situação degradante. Cada nova revelação era uma facada no coração de Zuleide. Como podiam distorcer tanto sua história? Sua casa sempre fora simples, mas impecavelmente limpa, e jamais precisou da caridade de alguém. Foi seu próprio trabalho que sustentou a família após a partida precoce do marido. A semana da viagem de Bernardo chegou, trazendo consigo a intensificação das humilhações. Na véspera de sua partida, ele reuniu a família para um jantar especial. — Quero que cuidem bem da minha mãe enquanto estiver fora, pediu, olhando especialmente para Débora. Ela é o nosso tesouro mais precioso. Débora sorriu apertando a mão do marido sobre a mesa. Não se preocupe, querido. Sua mãe será tratada exatamente como merece. Assim que o carro de Bernardo desapareceu na esquina na manhã seguinte, a máscara de gentileza de Débora caiu por completo. O primeiro golpe veio durante o café da manhã. A partir de agora, dona Zuleide, a senhora fará suas refeições na cozinha com os funcionários. A sala de jantar estará ocupada com os preparativos para a festa beneficente. — Mas a festa não é só daqui a 5 dias? Questionou Zuleide. — Exato, e há muito a ser feito até lá. Cristina, que agora praticamente morava na mansão, acrescentou: — Será melhor para a senhora também. Vai se sentir mais à vontade com pessoas, digamos, do seu nível. Naquela mesma tarde, Zuleide descobriu que o quarto que ocupava seria temporariamente transformado em um depósito para os arranjos florais da festa. — A senhora pode usar o quarto de empregados no andar térreo, informou Débora. É pequeno, mas deve lembrá-la de casa. O quarto era de fato minúsculo, um cubículo com uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para a parede do vizinho. Não havia ar-condicionado, apenas um ventilador barulhento no teto. Enquanto arrumava suas poucas coisas no novo espaço, Zuleide sentiu uma vertigem. A humilhação era grande demais para suportar. Sentou-se na beirada da cama, respirando fundo para controlar a pressão que subia. Sem seus remédios, que continuavam perdidos, o mal-estar só piorava. Rita apareceu na porta trazendo um copo de água e seus remédios. Encontrei escondidos no armário da dona Débora, sussurrou. Tome rápido e não diga que fui eu que trouxe. Por que ela está fazendo isso comigo, Rita?
A empregada sentou-se ao lado de Zuleide, verificando antes se ninguém as observava. Dona Débora tem vergonha de suas origens. Os pais dela eram comerciantes de classe média que perderam tudo em um golpe. Ela trabalhou como secretária antes de conhecer o Dr. Bernardo, mas inventou uma história de que vem de família tradicional carioca. Tem pavor que alguém descubra a verdade. Zuleide enxugou uma lágrima. E eu sou a prova viva de que meu filho veio de origens humildes. Exatamente. A senhora é um espelho que ela não quer olhar. Naquela noite, sozinha no pequeno quarto, Zuleide escreveu em seu diário: Hoje entendi que não se trata apenas de ciúme ou disputa por atenção. É mais profundo. Débora não odeia quem eu sou. Ela odeia o que eu represento. Cada vez que olha para minhas mãos calejadas, lembra-se de seu próprio passado, que tanto luta para esquecer. Minha presença é um lembrete constante de que as aparências podem ser construídas, que o status é uma máscara. E não há nada que ela tema mais do que ter sua máscara arrancada. Guardou o caderno embaixo do colchão fino e tentou dormir, mas o barulho da festa improvisada que Cristina organizara na piscina não permitia. Vozes embriagadas e risos exagerados ecoavam pela propriedade. Amanhã seria outro dia, e a guerra, silenciosa, apenas começava a mostrar suas armas mais cruéis. Os dias que antecederam a festa beneficente transformaram a mansão em um formigueiro de atividades frenéticas. Decoradores, floristas, técnicos de iluminação e funcionários do buffet circulavam pelos ambientes, transformando cada espaço em uma extensão da vaidade de Débora. Orquídeas importadas, esculturas de gelo, cristais franceses. Nada era suficiente para impressionar a elite carioca que estaria presente. Para Zuleide, confinada no quarto dos fundos, cada dia se tornava mais sufocante que o anterior. As poucas vezes que tentava circular pela casa, era discretamente orientada por algum funcionário a não atrapalhar os preparativos. A senhora poderia ficar em seu quarto até a festa? Pediu Débora em uma das raras interações diretas. Os fornecedores estão ocupados e sua presença causa distração. 3 dias antes da festa, Zuleide teve um momento de alegria quando recebeu uma ligação de Bernardo. Atendeu ao telefone que Rita lhe trouxe escondido, já que o aparelho de seu quarto havia sido temporariamente desconectado para a instalação do sistema de som. Mãe, como está? Sinto sua falta. A voz de Bernardo soou calorosa do outro lado da linha. Estou bem, filho, mentiu Zuleide, não querendo preocupá-lo. E os preparativos para a festa? A Débora deve estar enlouquecida com tantos detalhes. Está tudo muito bonito, respondeu vagamente. Tenho uma surpresa para a senhora. Comprei um presente especial em Curitiba. Algo para usar na festa. O coração de Zuleide acelerou. Na festa? Eu vou participar? Claro, mãe. É o evento social do ano. Toda a família estará presente. A senhora será a convidada de honra. Depois da ligação, Zuleide sentiu um misto de ansiedade e esperança. Talvez a festa fosse uma oportunidade de ser finalmente aceita, de mostrar que também podia fazer parte daquele mundo. Começou a planejar como se arrumaria, que postura adotaria, que assuntos poderia conversar com os convidados sem parecer ignorante ou deslocada. Sua momentânea animação foi interrompida quando Cristina entrou no quarto sem bater, trazendo uma caixa grande. Débora escolheu o que a senhora vai usar na festa, anunciou, colocando a caixa sobre a cama. Mandou provar para ver se precisa de ajustes. Dentro da caixa, Zuleide encontrou um vestido cinza sem graça, de tecido sintético barato, e um par de sapatos de salto baixo que pareciam pelo menos 2 números maiores que seu pé. Um conjunto de bijuterias de aparência vulgar completava o visual. Mas isso não parece apropriado para uma festa tão elegante, comentou Zuleide, confusa. Cristina sorriu com malícia. É exatamente o que Débora acha adequado para a senhora. Não queremos que pareça que está tentando ser algo que não... não é mesmo? Quando Zuleide provou o vestido, percebeu que era propositalmente largo nos ombros e apertado na cintura, criando uma silhueta deselegante. Os sapatos, como suspeitava, eram grandes demais, fazendo-a quase tropeçar ao caminhar. Perfeito,
exclamou Cristina com falso entusiasmo. Agora só falta o toque final. Tirou da bolsa um frasco de perfume de aparência barata. Um presente especial de Débora. Ela insiste que use na festa. Após a saída de Cristina, Zuleide pegou o vestido e examinou as costuras mal feitas, o tecido de qualidade duvidosa. Com seu conhecimento de costura, reconheceu imediatamente. Aquilo não era uma peça de loja, mas algo propositalmente mal confeccionado para ridicularizá-la. Abriu o frasco de perfume e sentiu um cheiro forte e desagradável. Nada parecido com as fragrâncias delicadas que Débora usava. Era uma humilhação cuidadosamente planejada. Naquela noite, incapaz de dormir, Zuleide saiu para uma caminhada pelo jardim. A casa estava finalmente silenciosa, após um dia de preparativos. Encontrou Antônio sentado em um banco apesar do horário tardio. Não consegue dormir, dona Zuleide? Tenho muito na cabeça, respondeu, sentando-se ao lado dele. Soube do vestido, comentou o jardineiro. Rita me contou. É desumano o que estão fazendo com a senhora. Por que ninguém conta a verdade para meu filho? Antônio suspirou profundamente. Todos têm medo de perder o emprego. Débora já deixou claro que quem se aproximar da senhora ou contar algo a Bernardo será demitido imediatamente. E com o mercado como está... Entendo. Não quero prejudicar ninguém. Mas eu estou pensando em fazer algo, confessou Antônio, baixando a voz ainda mais. Tenho gravado algumas conversas no celular. Momentos em que Débora fala sobre a senhora, quando acha que ninguém está ouvindo. Zuleide arregalou os olhos. Não faça isso, Antônio. Não quero que se arrisque por mim. Algumas injustiças são grandes demais para ficarmos calados, dona Zuleide. Na véspera da festa, a tensão na casa atingiu níveis insustentáveis. Débora, histérica com os últimos detalhes, gritava com funcionários e fornecedores por qualquer imperfeição mínima. Cristina a seguia como uma sombra, alimentando sua paranoia de que algo daria errado. Zuleide tentava manter-se invisível, mas foi chamada à sala principal, onde Débora inspecionava a decoração final. Dona Zuleide, preciso definir onde a senhora ficará durante a festa, disse Débora consultando uma planta da disposição das mesas. Bernardo disse que eu seria convidada de honra, comentou Zuleide timidamente. Débora e Cristina trocaram olhares antes de rirem discretamente. Claro, dona Zuleide. E será, no momento apropriado. O que isso significa? Significa, explicou Débora com falsa paciência, que a senhora ficará em seu quarto até ser chamada. Não queremos que fique cansada ou confusa com tanto movimento. Mas eu queria receber meu filho quando ele chegar. Ele vai querer descansar da viagem antes da festa. Será melhor para todos se a senhora aparecer apenas quando for apresentada. Zuleide começava a entender o plano. Seria exibida como uma curiosidade, um símbolo da caridade de Débora, ao acolher a sogra humilde. Seu estômago revirou com a realização. De volta ao quarto, encontrou Rita, que arrumava silenciosamente suas poucas roupas. Dona Zuleide, preciso lhe contar uma coisa, sussurrou a empregada, certificando-se de que ninguém as ouvia. Ouvi Dona Débora e Dona Cristina conversando. Elas planejam algo para humilhar a senhora na festa. Zuleide sentiu um calafrio. Que tipo de coisa? Não sei ao certo, mas mencionaram que seria o golpe final e que depois disso, o Dr. Bernardo entenderia que a senhora não pode continuar aqui. Naquela noite, a última antes da festa, a mansão finalmente silenciou após um dia frenético de preparativos. Zuleide não conseguia dormir, revirando-se na cama estreita enquanto sua mente percorria todas as humilhações dos últimos dias e o que ainda estava por vir. Por volta de meia-noite, escutou vozes alteradas vindas do andar superior. A festa dos funcionários para montar as últimas decorações havia terminado, e a maioria já tinha ido embora, restando apenas os que dormiam na propriedade. As vozes femininas ecoavam pelo corredor de serviço. Eram Débora e Cristina, claramente embriagadas após uma degustação dos vinhos para a festa. Movida por um impulso, Zuleide levantou-se e seguiu o som. Encontrou-as na cozinha, servindo-se de mais taças enquanto riam alto. Ela realmente acredita que será apresentada como convidada de honra. Gargalhava Cristina. Você viu o vestido que escolhi? Parece um saco de batatas. E o perfume?
Comprei na lojinha de Rue 99 do centro, completava Débora. O plano é perfeito, irmã. Quando Bernardo vir o papelão que ela vai fazer, na frente de todos os contatos importantes, não vai ter escolha senão mandá-la de volta para aquele cubículo que ela chamava de casa. Se é que ainda existe. O corretor já me garantiu que conseguiu um comprador para o apartamento. Assinei os papéis como procuradora do Bernardo na semana passada. Zuleide congelou atrás da porta. Elas haviam vendido seu apartamento, o único lugar que era verdadeiramente seu, sem sua permissão. Ela não tem para onde voltar, continuou Débora. Estou pensando em sugerir um asilo. Conheço um bem barato na Baixada Fluminense. Não é luxuoso, mas para quem costurava para sobreviver deve parecer um palácio. As duas riram mais alto, completamente alheias à presença de Zuleide. Cristina levantou a taça em um brinde. A festa de amanhã, o fim da empregadinha que ousou dar à luz um homem rico demais para ela. Sentindo o coração disparar e a visão turvar, Zuleide recuou silenciosamente. A bile subia por sua garganta, enquanto as palavras cruéis ecoavam em sua mente. Era pior do que imaginava. Não se tratava apenas de humilhação, mas de um plano meticuloso para afastá-la definitivamente de seu filho e netos, para apagar sua existência como se fosse uma mancha vergonhosa. De volta ao quarto, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo de água. Sem seus remédios para a pressão, sentia o coração martelar perigosamente no peito. A sensação de impotência era esmagadora. Foi então que notou algo novo sobre a pequena mesa do quarto, um celular antigo e um bilhete escrito à mão. Gravei tudo. É hora da verdade. Antônio. Com dedos trêmulos, Zuleide pegou o aparelho. Havia vários arquivos de áudio e até mesmo alguns vídeos. Em um deles, claramente filmado escondido, Débora instruía Helena a manter as crianças longe da avó. Em outro, conversava com uma amiga sobre como era humilhante ter uma semi-analfabeta morando em sua casa. O arquivo mais recente era de algumas horas atrás, a conversa na cozinha que Zuleide acabara de presenciar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ouvia a prova concreta da crueldade calculada da nora. Por um momento, sentiu o impulso de enviar tudo para Bernardo imediatamente, de expor toda a farsa. Mas algo a deteve. Não, pensou. Se ele souber disso agora, a briga será feia, e quem sofrerá serão as crianças. Decidiu esperar. Bernardo chegaria pela manhã, poucas horas antes da festa. Conversaria com ele pessoalmente, mostraria as provas, mas pediria que agisse com calma, por amor aos filhos. Guardou o celular embaixo do travesseiro e, exausta emocionalmente, finalmente conseguiu adormecer. Seu último pensamento foi uma prece para que o filho enxergasse a verdade sem que ela precisasse destruir a imagem que ele tinha de sua família. O que Zuleide não sabia era que, enquanto dormia, outros eventos se desenrolavam na casa. Rita, movida pela culpa de ter permanecido calada por tanto tempo, enviou uma mensagem anônima para o celular de Bernardo, alertando-o sobre o tratamento que sua mãe vinha recebendo. Antônio, por sua vez, havia compartilhado algumas das gravações com outros funcionários, criando uma rede silenciosa de aliados prontos a defender Zuleide. E em um hotel no centro do Rio, Bernardo, que havia adiantado sua volta sem avisar ninguém, lia a mensagem de Rita com crescente horror, enquanto uma tempestade de indignação se formava em seu peito. A manhã seguinte traria mais do que a tão aguardada festa beneficente. Traria o confronto inevitável entre a verdade e as aparências, entre o amor e a traição, entre a simplicidade genuína e o orgulho vazio. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para as consequências. A manhã da festa amanheceu com um céu surpreendentemente límpido para um dia de outono no Rio de Janeiro. Os primeiros raios de sol infiltravam-se pelas frestas da cortina do pequeno quarto, onde Zuleide havia passado uma noite inquieta, alternando entre pesadelos e momentos de lucidez angustiante. Levantou-se antes mesmo que os primeiros funcionários começassem a circular pela casa. Seu corpo doía, resultado da tensão acumulada e da cama desconfortável. O celular que Antônio lhe dera continuava seguro sob o travesseiro, a prova concreta da crueldade que vinha sofrendo silenciosamente. Enquanto lavava o rosto na pequena pia do banheiro anexo, Zuleide observou seu reflexo no espelho.
As marcas do tempo e do sofrimento recente haviam se aprofundado, mas seus olhos ainda mantinham a dignidade que nenhuma humilhação conseguira arrancar. Tomou uma decisão. Independentemente do que acontecesse naquela festa, não permitiria que destruíssem o que restava de seu amor próprio. Por volta das 8 da manhã, Rita apareceu com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, Dona Zuleide. Trouxe um café especial para a senhora. Vai precisar de força hoje. Havia algo diferente na expressão da empregada, uma mistura de nervosismo e expectativa que não passou despercebida por Zuleide. Aconteceu alguma coisa, Rita? A moça hesitou antes de responder em voz baixa. O Dr. Bernardo chegou mais cedo. Está no escritório com Dona Débora agora. Parece tenso. O coração de Zuleide acelerou. Ele já sabe de alguma coisa? Não sei ao certo, mas ele chegou de surpresa por volta das 6 da manhã. Não parecia feliz. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram vozes alteradas vindas do andar superior. A voz de Bernardo, geralmente controlada, ecoava pelos corredores em um tom que Zuleide raramente ouvira, profundamente indignado. Rita apressou-se em sair. Preciso voltar antes que percebam minha ausência. Fique aqui, Dona Zuleide. Quando for a hora certa, eu venho buscá-la. Sozinha novamente, Zuleide tentou tomar o café, mas o nó em sua garganta tornava difícil engolir qualquer coisa. As vozes continuavam, agora mais distantes, provavelmente vindas do escritório no 3º andar. Ocasionalmente, distinguia a voz de Débora, em tom defensivo e cada vez mais exaltado. A manhã avançou com a casa em polvorosa. A chegada antecipada de Bernardo não alterara os preparativos para a festa. Pelo contrário, pareciam ainda mais frenéticos. Fornecedores entravam e saíam, funcionários corriam de um lado para o outro e a música de teste do sistema de som ocasionalmente preenchia o ambiente. Por volta do meio-dia, alguém bateu à porta. Era a Cristina, visivelmente irritada e com olheiras profundas. Então a senhora está aí, afinal, disse ela, entrando sem ser convidada. Débora está procurando por toda parte. O que ela quer comigo? Instruções para hoje à noite, obviamente. A festa começa às 8, mas a senhora só descerá às 9h30, quando Bernardo fizer o discurso oficial. Até lá deverá permanecer aqui. Bernardo já chegou, não é? Ouvi a voz dele. Cristina hesitou por um segundo. Sim, chegou mais cedo que o previsto. Está descansando agora. A maneira como ela desviou o olhar ao responder deixou claro para Zuleide que algo acontecia. Aquela não era a mesma Cristina confiante e cruel dos dias anteriores. Posso falar com meu filho? Absolutamente não. A resposta veio rápida e agressiva. Ele está ocupadíssimo com os últimos detalhes da festa. E Débora deixou claro que a senhora só deve aparecer na hora combinada. Após a saída de Cristina, Zuleide permaneceu inquieta. O silêncio que se seguiu às vozes alteradas da manhã era ainda mais perturbador. Decidiu que não ficaria confinada naquele quarto até a noite. Precisava encontrar Bernardo, conversar com ele e descobrir o que estava acontecendo. Com cautela, saiu do quarto e seguiu pelo corredor de serviço que levava à cozinha. A casa parecia estranhamente vazia para um dia de tantos preparativos. Na cozinha, encontrou apenas Regina, a chefe, supervisionando 2 assistentes. Dona Zuleide. A senhora não deveria estar aqui, alertou Regina, olhando nervosamente para as portas. Onde está todo mundo? Onde está meu filho? Dr. Bernardo saiu com Dona Débora há cerca de 1 hora. Pareciam estar discutindo seriamente. E as crianças? Helena as levou para a casa da avó materna. Voltarão apenas para a festa. A ausência da família inteira deixou Zuleide ainda mais apreensiva. Decidiu aproveitar aquele momento para recuperar algo muito importante. O chale de lã que Bernardo lhe dera em seu último aniversário e que Débora havia confiscado dias antes, alegando que não combinava com a decoração da casa. Sabia que estava guardado no closet do quarto principal. Subindo discretamente a escada dos fundos, Zuleide chegou ao corredor que levava à suíte master. A porta estava entreaberta, o que era incomum. Com o coração acelerado, entrou no quarto impecavelmente arrumado. O closet ficava à direita, uma porta espelhada que refletia toda a opulência do ambiente. Dentro do enorme closet,
Organizados por cor e estação, estavam os trajes caríssimos de Débora. Ao fundo, uma pequena cômoda guardava os acessórios. Foi ali que Zuleide encontrou seu chale, dobrado e escondido sob lenços de seda. Ao pegá-lo, notou que não estava sozinha. Refletido no espelho do closet, Antônio a observava da porta do quarto. Dona Zuleide, a senhora não deveria estar aqui. Só vim buscar o que é meu. Antônio. O jardineiro entrou, fechando a porta atrás de si. Tem algo que precisa saber. O Dr. Bernardo escutou tudo. Como assim? Ontem à noite, quando gravei a conversa de Dona Débora com a irmã na cozinha, não percebi que ele já havia chegado. Estava no escritório, pegando alguns documentos. Ouviu tudo o que elas disseram sobre a senhora. Zuleide sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beirada da cama, segurando o chale contra o peito. Por isso as vozes alteradas esta manhã, sim. Ele confrontou Dona Débora assim que ela acordou. Foi uma discussão terrível. Depois saíram juntos, ela chorando e ele furioso. E agora? O que vai acontecer? Antônio sentou-se ao lado dela, respeitosamente mantendo certa distância. Não sei ao certo, mas ouvi quando ele ligou para o advogado. Mencionou algo sobre rever os termos do contrato pré-nupcial. As horas seguintes passaram em uma lentidão torturante. Zuleide voltou ao seu quarto dos fundos, onde permaneceu recolhida, agarrada ao chale recuperado como se fosse um escudo contra todas as maldades do mundo. Por volta das 5 da tarde, quando o movimento na casa intensificou-se com a chegada dos últimos fornecedores, Rita apareceu novamente. Dona Zuleide, o Dr. Bernardo está procurando pela senhora. Onde ele está? No Jardim dos Fundos, perto do Caramanchão. Pediu que a senhora fosse discretamente. Com o coração aos saltos, Zuleide atravessou a casa tentando passar despercebida entre a movimentação de funcionários. Chegando ao jardim, avistou a silhueta do filho sentado sozinho no banco de madeira sob a estrutura coberta de trepadeiras floridas. Bernardo levantou-se ao vê-la. Seus olhos estavam vermelhos e cansados, mas abriu um sorriso genuíno. Mãe. Uma única palavra, carregada de tanto significado. Abraçaram-se longamente em silêncio, como se as palavras fossem insuficientes para expressar tudo o que sentiam. Me perdoe, disse ele finalmente, a voz embargada. Me perdoe por não ter percebido antes. Não há o que perdoar, meu filho. Ah, sim. Fui cego, ingênuo, negligente. Deixei que a pessoa que deveria honrá-la a tratasse como... Você não sabia. Devia ter desconfiado. Os sinais estavam lá. Sua tristeza, seu isolamento... Mas estava tão ocupado com negócios, tão envolvido com a imagem de sucesso que construí, que ignorei a pessoa mais importante da minha vida. Sentaram-se novamente, e Bernardo segurou as mãos da mãe entre as suas, examinando as marcas do trabalho e do tempo com reverência. Essas mãos me criaram, me alimentaram, costuraram minhas roupas quando não tínhamos dinheiro para comprar novas. Como pude permitir que fossem desrespeitadas em minha própria casa? Zuleide acariciou o rosto do filho, enxugando uma lágrima teimosa que escorria. O que vai acontecer agora, filho? Bernardo respirou fundo, recompondo-se. Débora e eu tivemos uma longa conversa. Melhor dizendo, uma longa discussão. Ela tentou negar tudo no começo, mas quando mencionei as gravações... Você sabe delas? Antônio me entregou ontem à noite assim que cheguei, mas já não eram necessárias. Eu tinha ouvido o suficiente com meus próprios ouvidos. E a festa de hoje? Vai ser cancelada. Não, respondeu Bernardo com uma firmeza surpreendente. A festa acontecerá exatamente como planejado, com uma pequena alteração no roteiro. Seus olhos antes tristes agora brilhavam com determinação. Chegou a hora da verdade, mãe. A hora de todos verem quem realmente sustenta os valores desta família. Às 7h30 da noite, a mansão dos Mendonça já recebia os primeiros convidados. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam a arquitetura imponente, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente na entrada. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés elaborados e, ao fundo, a vista para a Baía de Guanabara completava o cenário de perfeição. Débora, deslumbrante em um vestido azul marinho de alta costura, recebia os convidados com seu sorriso mais radiante, como se nada tivesse acontecido. Ao seu lado,
Cristina observava tudo com um nervosismo mal disfarçado, bebendo taças de champanhe em uma velocidade preocupante. O verdadeiro choque para os presentes foi ver Bernardo descer a escadaria principal acompanhado não de sua esposa, mas de sua mãe. Zuleide não usava o vestido cinza deplorável que Débora havia separado. Em vez disso, trajava um conjunto elegante em tom de verde esmeralda, perfeitamente adequado à sua idade e posição como mãe do anfitrião. Seu cabelo grisalho estava arrumado com simplicidade, e no pescoço, um colar discreto de pérolas, presente de última hora do filho. Mas o que realmente chamava a atenção era o xale de lã nos ombros, o mesmo que Débora havia confiscado e escondido. Estava limpo e consertado, e Zuleide o usava com orgulho, como um símbolo silencioso de resistência. Um murmúrio percorreu o salão quando Bernardo conduziu a mãe até o centro, ignorando completamente a esposa que observava a cena com horror crescente. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som. "Agradeço a presença de cada um nesta noite especial. Como sabem, este evento foi organizado para celebrar as conquistas da Fundação Mendonça no último ano e anunciar nossos novos projetos." Fez uma pausa, olhando diretamente para Débora antes de continuar. "Mas antes de falarmos sobre negócios e filantropia, gostaria de fazer uma homenagem especial à pessoa que tornou tudo isso possível. A mulher que, sozinha e com recursos mínimos, criou um homem capaz de sonhar grande e trabalhar duro." O silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares alternavam entre Zuleide, visivelmente emocionada, e Débora, cujo rosto perdia a cor a cada segundo. Minha mãe, Zuleide Mendonça, não nasceu em berço de ouro. Não teve acesso à educação formal além do primário, mas o que lhe faltou em oportunidades sobrou em determinação e amor. Quando meu pai nos deixou, ela assumiu sozinha a responsabilidade de criar um filho. Trabalhava 16 horas por dia como costureira para pagar meus estudos. Bernardo fez questão de destacar cada detalhe da vida simples e honrada da mãe. As noites em claro costurando para entregar encomendas, o sacrifício de vender joias da família para pagar sua faculdade, o orgulho silencioso quando o viu formar-se. Alguns podem olhar para suas mãos calejadas e ver apenas uma trabalhadora braçal. Eu vejo as mãos que moldaram meu caráter, que me ensinaram o valor do trabalho honesto, que nunca se estenderam para pedir, mas sempre para dar. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de vários convidados, especialmente aqueles que, como Bernardo, vinham de origens humildes, mas preferiam esconder esse fato em seus círculos sociais. Débora, percebendo a mudança no ambiente, tentou aproximar-se do marido para assumir seu lugar ao lado dele, mas Bernardo sinalizou discretamente para um segurança que a impediu de avançar. Recentemente, continuou ele, sua voz agora carregada de emoção contida, descobri que nem todos nesta casa trataram minha mãe com o respeito que ela merece, que sua presença foi vista como um inconveniente, um lembrete indesejado de origens que alguns prefeririam esquecer. Olhares confusos percorreram a sala. Cristina, pálida, começou a se movimentar discretamente em direção à saída. A partir de hoje, anuncio uma mudança fundamental na estrutura desta família e desta empresa. A Fundação Mendonça, que leva nosso sobrenome, passará a ter como presidente honorária Dona Zuleide Mendonça, minha mãe. 50% dos lucros anuais serão direcionados para programas de capacitação de mulheres costureiras em comunidades carentes, um tributo ao trabalho que sustentou nossa família nos tempos difíceis. Aplausos espontâneos preencheram o salão. Débora, compreendendo finalmente a dimensão da situação, tentou discretamente sair do ambiente, mas foi novamente impedida pelo segurança. E para concluir, disse Bernardo, agora olhando diretamente para a esposa, gostaria de fazer um pedido a todos os presentes. Respeitem suas origens. Honrem aqueles que sacrificaram tudo para que vocês pudessem estar aqui hoje. Porque no final não são os títulos, as posses ou as aparências que definem nosso valor. É nossa capacidade de reconhecer e agradecer aqueles que nos moldaram. Zuleide, emocionada, apertou a mão do filho com força. Em seus olhos não havia triunfo ou satisfação com a humilhação pública de Débora.
Apenas alívio e uma profunda gratidão por ser finalmente reconhecida e respeitada. A festa continuou, mas com uma atmosfera completamente diferente da planejada por Débora. Em vez das conversas superficiais sobre status e aquisições, muitos convidados se aproximaram de Zuleide para ouvir suas histórias, interessados genuinamente na jornada daquela mulher simples que criara um empresário de sucesso. Rita e os demais funcionários serviam com sorrisos mal disfarçados de satisfação. Antônio, convidado especialmente por Bernardo para participar como convidado e não como funcionário, conversava animadamente com empresários interessados em suas técnicas de jardinagem. Quanto a Débora, permaneceu em um canto do salão, isolada, observando seu império de aparências desmoronar ao seu redor. Cristina havia desaparecido completamente, abandonando a irmã à própria sorte. No dia seguinte à festa, enquanto os jornais sociais destacavam a comovente homenagem de Bernardo Mendonça à sua mãe de origem humilde, Zuleide arrumava suas malas, não para voltar ao quarto dos fundos ou para um asilo na Baixada Fluminense, como Débora planejara, mas para acompanhar o filho em uma viagem especial. Vamos passar algumas semanas na casa de praia em Búzios, só nós dois e as crianças, explicou Bernardo. Tempo para reconectar, para eu ouvir todas as histórias que perdi nesses anos de ausência. E Débora, ela não virá, respondeu ele secamente. Nossos advogados estão finalizando os termos da separação. O apartamento que era seu, aliás, continua intacto. Consegui reverter a venda fraudulenta que ela tentou fazer. Zuleide sentiu um alívio imenso ao saber que seu cantinho ainda existia, não que pretendesse voltar. A convivência renovada com o filho e os netos era preciosa demais para abrir mão agora. Mas saber que tinha um lugar próprio, um espaço que carregava sua história e sua identidade, trazia uma sensação de segurança que havia perdido nos últimos meses. Quando o carro que os levaria a Búzios estava pronto para partir, Zuleide fez uma última parada no jardim. Antônio regava as orquídeas assobiando uma melodia alegre. Obrigada, disse ela simplesmente. Não fiz nada além do que era certo, dona Zuleide. Fez mais do que muitos fariam. Arriscou seu emprego, seu sustento. Algumas coisas são mais importantes que um salário, não é mesmo? A dignidade é uma delas. Zuleide sorriu, compreendendo perfeitamente o significado daquelas palavras. Tirou de sua bolsa um pequeno embrulho. Fiz isso para você. Não é muito, mas é de coração. Dentro do pacote, Antônio encontrou um lenço de bolso delicadamente bordado com suas iniciais e pequenas orquídeas nas bordas. Um trabalho de costura refinado, feito com aquelas mãos calejadas que tanta história carregavam. É perfeito, disse ele emocionado. Vou guardar com carinho. No caminho para Búzios, sentada ao lado de Bernardo, enquanto os netos dormiam no banco traseiro, Zuleide observava a paisagem mudar gradualmente, os prédios dando lugar a espaços abertos, o cinza sendo substituído pelo verde da vegetação costeira. Sabe, filho, disse ela após um longo silêncio, por um momento pensei que tivesse perdido você para sempre. Bernardo pegou sua mão, apertando-a gentilmente. Nunca me perdeu, mãe. Eu é que tinha me perdido, tentando ser alguém que não sou, vivendo uma vida de aparências que me afastou do que realmente importa. E o que realmente importa? Honestidade, autenticidade. Nunca esquecer de onde viemos e quem nos ajudou a chegar até aqui. Foi isso que a senhora sempre me ensinou, não foi? Zuleide sorriu, recostando-se no banco confortável. O chale de lã, símbolo de tudo o que haviam passado, descansava sobre seus ombros como um lembrete silencioso de que a verdadeira riqueza não está nas posses ou no status, mas nos valores que carregamos e nas pessoas que realmente se importam conosco. Na mansão que deixavam para trás, Débora observava a partida da janela do quarto, agora imenso e vazio, sem a presença de Bernardo. A sombra do orgulho, que por tanto tempo a fizera sentir-se superior e poderosa, agora a deixava completamente sozinha, cercada apenas pelo luxo frio que não aquecia o coração nem preenchia o vazio da alma. O carro desapareceu na curva da estrada, levando Zuleide para um novo capítulo de sua vida, um capítulo onde sua simplicidade não era mais motivo de vergonha, mas fonte de admiração e respeito.
Um capítulo onde finalmente podia ser quem realmente era, sem máscaras ou pretensões, amada pelo filho que criara com tanto sacrifício e pelos netos que agora aprenderiam com seu exemplo. E no fim, não houve vencedores ou perdedores na guerra silenciosa que se travara naquela casa. Apenas a confirmação de uma verdade atemporal, que o orgulho, quando usado para diminuir os outros e construir uma imagem falsa, inevitavelmente conduz à queda. E que a humildade, quando acompanhada de dignidade e amor genuíno, sempre encontra seu lugar ao sol, mesmo depois da mais longa e escura tempestade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Zuleide tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação, dignidade e amor familiar. Encontrem essa seleção clicando no link à esquerda do vídeo. Se esta narrativa sobre a força silenciosa de uma mãe e a redenção de um filho os comoveu, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades das relações humanas e os valores que realmente importam na vida. Compartilhem suas próprias experiências nos comentários. Já vivenciaram situações onde tiveram que defender a dignidade de alguém que amam? Como superaram os desafios impostos pelo preconceito e pelas aparências? Estamos ansiosos para conhecer suas histórias também.